Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que nos traz como título Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Essa lição funciona como uma continuidade da lição de número 6, que abordou o tema da obediência. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. O texto áureo nos diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. Verdade aplicada: a fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor. Os textos de referência nós encontramos lá em Lucas 16 e em 1 Coríntios 4. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 1 Coríntios 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Logo na introdução, em um tempo caracterizado pela liquidez nos vários comportamentos, existem alguns historiadores que falam dos tempos líquidos, dos tempos que não são firmes, que não são sólidos. Uma infeliz característica da chamada pós-modernidade. E adoção de valores circunstanciais, ou seja, dependendo do momento, da circunstância, não há aquela firmeza de valores, quando nós sabemos que o que há de mais precioso no homem são as suas convicções, são os seus valores, que não deveriam mudar ao sabor do vento e, consequentemente, descartáveis. Os valores, nossas convicções não podem ser descartáveis. Trata-se de um grande desafio aos discípulos de Cristo se manterem fiéis a Deus. De fato, devido a esses tempos líquidos hoje, é um dos grandes desafios. Se manterem fiéis tanto a Deus quanto ao próximo, às igrejas, aos seus líderes, aos seus cônjuges e a tudo que envolve o reino de Deus. E aqui uma observação extremamente importante. Lá no Antigo Testamento, notem que a palavra fé, na nossa tradução em português, ela só aparece uma única vez, que é lá em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Mas a palavra que é utilizada no hebraico é emuná, cujo significado bíblico mais adequado é fidelidade. Ou seja, o que Abacuque está dizendo é que o justo viverá pela sua fidelidade. Então, o conceito de fé, a doutrina envolvendo a questão da fé, a justificação somente pela fé, que é uma base, é um pilar para a igreja evangélica, ela é, na verdade, esclarecida, revelada através do apóstolo Paulo, quando ele justamente faz o uso dessa passagem lá na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas. É um pilar. Mas é interessante observar isso, porque a fidelidade está aí na base das relações, tanto com Deus para com o próximo. Então é uma palavra extremamente importante. Tópico primeiro, a fidelidade a Deus. Fidelidade, do latim fidelis, significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Uma pessoa que não se deixa levar pelo sabor do vento. É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Sabemos que existe aquela passagem lá de Jeremias dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Como todo homem é falho, nós precisamos não, como se diz no popular, entre aspas, colocar a mão no fogo por quem quer que seja, mas eu preciso ser confiável, eu preciso transmitir um mínimo de confiabilidade. Subtópico 1.1, fidelidade ao tratar das coisas de Deus.
Nós somos mordomos e cuidamos da despensa que não é nossa. A obra é de Deus. Tudo pertence a Deus. E como despenseiros nós estamos administrando e cuidando. Quando cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. E ainda mais quando nós tratamos da obra de Deus. 1.2. Fidelidade é fruto do novo nascimento. Após a experiência do novo nascimento, o Espírito começa a produzir em nós várias qualidades que vão fazendo parte do nosso caráter à medida que andamos em Espírito. Então, quando nós analisamos o fruto do Espírito, que ele é manifestado através das suas 9 características, lá em Gálatas 5, 22 e 23, aparece fé. Só que o próprio apóstolo Paulo diz que a fé deve ser a base para a nossa salvação. É mediante a fé que nós somos salvos, é mediante a fé que nós somos justificados. Mas então, como a fé se apresenta como um fruto? Porque o fruto do Espírito, entende-se que é algo que é posterior, consequência da salvação. Então você não apresenta fruto para depois ser salvo. Não. O fruto, ele é consequência daquele que encontra-se salvo. Mas então, como a fé aparece como fruto, ou como uma das características do fruto? Porque provavelmente o que o apóstolo Paulo está pensando ali é na palavra pistes, que é traduzida como fé, fazendo referência a emuná no Antigo Testamento como fidelidade. Ou seja, uma das características importantes do fruto do Espírito é fidelidade. 1.3. Fidelidade às doutrinas cristãs. A Bíblia é um manual de normas, práticas e fé. Normalmente nós a usamos somente como regra de fé. Esse é o ponto de partida. Tudo na vida do cristão deve começar pela Bíblia. A Bíblia é, de fato, a nossa regra de fé e de prática. Então, nós somos o povo do livro e tudo o que nós fazemos precisa passar pelo crivo da Bíblia. Por isso que desde os primórdios da Reforma Protestante se coloca que a igreja ela é criatura da palavra de Deus. Isso é até uma frase característica de Lutero. E esse é um importante ponto doutrinário que nós vamos esmiuçar melhor no próximo trimestre, que estará dedicado à doutrina da igreja. Já que é uma regra de fé e de prática, essa prática ela se materializa quando nós observamos as normas, as regras, as ordenanças, estatutos, mandamentos e orientações. Aqui, então, fazendo um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Vamos lembrar que o livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O verdadeiro sábio é aquele que coloca como base o temor a Deus. A nossa fidelidade não deixa de manifestar esse temor a Deus. Tópico 2. A fidelidade aos líderes eclesiásticos. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo está falando de autoridade espiritual, a qual envolve a admoestação ou advertência, especialmente onde esteja envolvida conduta irrepreensível. Se nós não somos fiéis, leais aos líderes eclesiásticos, nós quebramos uma cadeia. E como eu abordei na aula passada, nós quebramos uma cadeia familiar. Imagine se o filho ele deixa de confiar no seu pai. Fidelidade aos líderes eclesiásticos passa por esse nível de confiança, de você dar esse voto de confiança aos líderes eclesiásticos. 2.1. Tratai-os com estima e amor. Tudo no cristianismo precisa ter esse ponto de partida, o amor. Jesus deixou bem claro, nisso conhecerão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós não somos conhecidos como cristãos só por nós seguirmos determinados padrões, que são importantes, que são
consequência de uma vida que já foi salva. Mas há muito mais do que simples atitudes, como muito mais do que simples padrões que nós fazemos, como por exemplo a roupa, vestir, etc. e tal. O que nos caracteriza enquanto cristãos é o amor. É nisso que todos nos conhecem. Por isso Mahatma Gandhi dizia: eu não admiro o vosso cristianismo, mas eu admiro o vosso Cristo. O que ele quis dizer? Que os ensinamentos de Cristo são imbatíveis, mesmo para aqueles fora do cristianismo. Mahatma Gandhi, ele era hinduísta, mas ele percebia que, infelizmente, os cristãos não observavam o exemplo, inclusive no amor, e principalmente no amor que era dado por Cristo. Paulo aconselha e recomenda aos irmãos que valorizem os líderes, os pastores e bispos, não importa a função que exercem, porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenham vitória e sucesso. 2.2. A fidelidade tem o seu fundamento no amor. A fidelidade só é encontrada em quem tem o amor implantado no seu coração. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor. Lembra que nós falamos na outra aula que serve aqui também. Se a fidelidade, da mesma maneira que a obediência deve ser entendida baseada no amor, assim a fidelidade e a lealdade. O meu primeiro pastor gostava de falar muito: eu não sou um pastor ideal, mas eu sou um pastor leal. O pastor, ele carece das nossas orações para que ele possa ter as melhores decisões possíveis, para que ele sempre esteja debaixo da orientação do Espírito Santo. Ainda como meu primeiro pastor dizia, os pastores são anjos sem asas. Então eles precisam estar cobertos pela oração de cada membro da igreja. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor. Sem amor, a fidelidade e a lealdade não se estabelece. Isso aqui é de suma importância e aconselho você a sublinhar. Sem o amor, não existe a fidelidade e a lealdade. 2.3. A fidelidade é recompensada pelo Senhor. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, Jesus diz que um dia Deus nos julgará, mas esse julgamento não avaliará nossa capacidade, e sim nossa fidelidade. Jesus não olhou a quantidade que cada servo granjeou. Nota que naquela parábola, a um foi entregue 5 talentos, a um foi entregue 2 e a um foi entregue apenas 1 talento. Não importa quantos talentos lhe foram confiados, mas que você possa trabalhar aquilo que você recebeu de Deus. E ali, quando está falando do ajuste de contas, vamos lembrar da importante doutrina do tribunal de Cristo. Vamos também lembrar que não somos salvos pelas obras. Fulano será mais salvo ou menos salvo de acordo com a sua fidelidade. Vamos colocar assim. A sua fidelidade, um crente, como a fidelidade está aí relacionada com a fé, um crente é fiel ou não. Agora, aquilo que ele vai produzir de acordo com a sua fé, com a sua fidelidade, vai determinar o galardão lá, o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, não é a salvação que estará sendo julgada. Porque Romanos já deixa bem claro, já não existe condenação com relação à salvação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o tribunal de Cristo é para julgar as obras. Então, é ali para determinar que tipo de recompensa de galardão nós receberemos. E aí sim é proporcional a tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui na Terra. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que Paulo está falando de autoridade espiritual, a qual envolve admoestação ou advertência, especialmente onde esteja envolvida conduta irrepreensível. Nós precisamos respeitar a autoridade espiritual que está no líder e sempre orar por essas lideranças. Isso é de extrema importância.
Tópico 3. A fidelidade à igreja e ao ministério. No dicionário de português, a lealdade é sinônimo de fidelidade, mas nós queremos mostrar uma pequena diferença, porque é possível a fidelidade, mas que se quebre em algum momento a lealdade. Nós vamos verificar isso. Fidelidade à igreja que congregamos. Quem muda muito mostra ser volúvel, não tem firmeza naquilo que abraça ou se propôs a fazer. Muda de pensamento e atitude como o vento muda a sua direção. Nós não podemos ficar mudando. A fidelidade à igreja cria laços. A igreja é uma família. Sabemos que existem muitas situações que farão com que às vezes nós mudemos de congregação, com pessoas que mudam, que passam a morar muito longe. Agora, uma pessoa que muda de congregação como quem muda de roupa, isso é um sinal ruim. Nós não estamos proibidos de, devido à força de circunstâncias, precisar mudar de congregação. Isso acontece. Vemos no dia a dia da igreja que isso acontece com frequência. Mas uma pessoa que muda frequentemente de congregação e até de denominação, isso não é um bom sinal. Então, a fidelidade à igreja cria laços. É importante porque cria raízes. Se você muda muito, você não cria raízes. Isso é muito ruim. 3.2. Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte. Ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local ou a um ministério, mas ao se filiar é preciso manter o mínimo de consideração. Você não pode brigar contra um sistema estabelecido. Quem não se adapta sai e não entra em rebelião. A própria história da Assembleia de Deus carrega isso. Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram aqui, foram acolhidos pela Igreja Batista, pregando a mensagem pentecostal. Os batistas não aceitaram. Então, o que eles fizeram? Eles precisaram sair para que eles não fossem configurados como rebeldes. Então, eu sempre tenho ensinado isso. A Bíblia, ela nos traz as doutrinas. Existem as doutrinas bíblicas. E, além delas, cada denominação tem suas normas. Sabemos que muitas normas, elas não estão na Bíblia, mas uma vez que elas foram colocadas para uma determinada denominação, precisamos respeitar essas normas. Se eu, por acaso, não concordo com essas normas, então é melhor realmente ir para outra denominação para que eu não me configure como um rebelde. 3.3. A lealdade firma a fidelidade. É aqui que a lição mostra a diferença que existe entre lealdade e fidelidade. Normalmente, a fidelidade ela é marcada pela espontaneidade do leal perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a fidelidade. A lealdade tem a ver com o tempo, mas nem sempre o que mostra fidelidade mostra lealdade. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal e é uma constância. É por isso que o meu primeiro pastor dizia que ele não era um pastor ideal, mas era um pastor leal. A lealdade, ela se manifesta quando surgem os primeiros problemas, a pessoa quebra a lealdade. Então a lealdade, ela é importante. E por isso, fazendo aqui um balanço do tópico 3, eu ensinei que a lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca, pessoa com a verdade, com postura de educação e respeito. E que assim Deus abençoe.